Vejam só que questão bacana, que questão interessante, uma questão que foi ofertada no ano de 2017 para o cargo de técnico de necrópsia. Então, as bancas geralmente gostam muito desse tipo de questão. Gostam muito de colocar sobre arco reflexo, ato reflexo. Vou falar no final dessa explicação o que significa isso, tá? E vamos resolver essa questão aqui, então. A figura a seguir representa as estruturas envolvidas nas respostas medulares a determinados estímulos sensoriais periféricos. Sobre as respostas reflexas medulares, marque a alternativa correta. Né? Engraçado, se você prestar atenção, a própria pergunta já está dizendo aqui, ó, respostas medulares. Sobre as respostas reflexas medulares, marque a alternativa correta. A própria questão já está dizendo que a participação nesta ação envolve a medula e não o encéfalo. Então, não tem participação do encéfalo. Então, está dizendo aqui, B, neurônio associativo indicado pelo número tal é responsável por levar a mensagem até o encéfalo. Tira. Eu não quero saber de encéfalo. Eu não quero saber de encéfalo. Não tem encéfalo em reflexo medular. Não tem participação de encéfalo. Certo? A alternativa D. Levá-lo até o encéfalo. Não tem encéfalo. Então, eu já elimino logo de cara a alternativa D e já elimino a alternativa B logo de cara. Beleza? Então, isso já faz a questão ficar muito mais simples, muito mais fácil de responder. Certo? E a alternativa é a estrutura apontada tal que leva ao encéfalo. Também está errada. Ou seja, só por saber interpretar a pergunta, eu já elimino 3 opções. Eu já fico em dúvida entre 2 apenas. Isso me facilita demais. Me facilita muito. Muito, mas muito mesmo. Agora vamos interpretar a pergunta. Agora que a gente vai começar a desenvolver a pergunta. Né? Eu tenho aqui, a própria imagem está me dizendo, eu tenho um receptor sensorial, tá vendo? Eu tenho as terminações nervosas, que esse número 1 está levando até o número 2. Esse número 2 está levando para o número 3, que está chegando até um órgão efetuador. Ou seja, eu estou vendo aqui uma resposta sensitiva aferente, né, que está vindo da periferia até a medula. Eu reconheço aqui o H medular, né, o H medular que é clássico, a substância cinzenta é central e a substância branca periférica, o que é exatamente o oposto do encéfalo, né? O oposto, então, com isso, já tenho certeza que isso é a medula espinal, né? E não o encéfalo. A própria imagem já está mostrando isso, a própria pergunta já está mostrando isso, para vocês verem como não é difícil esse tipo de questão, né? Então, nós temos em um neurônio aferente que leva para um neurônio que está contido dentro da medula. Esses neurônios que estão contidos dentro do sistema nervoso central são neurônios que a gente chama de neurônios de associação. Eles geralmente fazem a comunicação de um neurônio aferente com um neurônio eferente para levar uma informação adiante, certo? Então, esse neurônio de associação leva essa informação para um neurônio motor, um neurônio eferente, que leva até um órgão efetuador. Então, imagine só que eu tenho aqui um objeto X. Vamos dizer que é um ferro quente. E a pessoa, distraída, foi e colocou a mão no ferro quente. Imediatamente, essa mão tem que ser removida, tem
tem que sair do ferro quente para não intensificar essa lesão, para não causar uma lesão ainda maior, né? Porque só de encostar num ferro quente, você já vai ter uma lesão ali no seu epitélio, né? Então, para que essa resposta, esse estímulo seja rápido, não tem participação encefálica. Essa resposta, as terminações nervosas aferentes vão levar essa informação até o neurônio de associação dentro da medula. O neurônio de associação não vai encaminhar para o encéfalo, vai encaminhar imediatamente para o neurônio motor, que vai até o músculo motor eferente e vai dizer para o músculo, pronto, contraia. Mas contraia muito rápido para evitar uma grande queimadura, para evitar uma grande lesão. Então, é aí que a pessoa tem um reflexo involuntário de tirar a mão daquela superfície quente. É a mesma coisa quando você pisa num prego também. É o mesmo tipo de resposta que você tem. É um reflexo sem a participação do encéfalo. Participa apenas a medula. Então, a alternativa A diz que a estrutura representada pelo número 1 é um neurônio associativo negativo. O neurônio associativo ele está representado em 2, que está dentro da medula. Então, a A ela também está errada, só sobrou a alternativa C, que diz o quê? Que a estrutura indicada pelo número 3 é um neurônio motor responsável por levar a resposta ao órgão efetuador, que no caso é o músculo. Então, a resposta C é a resposta correta para essa questão. E para a gente diferenciar o que é ato reflexo e arco reflexo, eu coloquei essa imagem aqui para ficar melhor a explicação, tá? O que seria isso? Algumas definições. Permite a reação rápida do organismo em casos de emergência. Resposta rápida sem a participação do encéfalo. Anotem isso. Participa o nervo sensorial, a medula, que é o neurônio associativo e o nervo motor. Ato reflexo e arco reflexo. O que seria isso? Os atorreflexos são respostas involuntárias comandadas pelo sistema nervoso central a determinados estímulos recebidos pelo organismo. Quem comanda é a medula espinal. São realizadas automaticamente. O cérebro é informado sobre sua execução, mas não foi dele que partiu a ordem para que fosse feito o movimento. Por isso, reflexo. Esse é o ato que você faz. Agora, o que é o arco? Arco nada mais é do que o caminho percorrido pelo impulso nervoso, que levou à execução do movimento. Esse caminho é o arco. É o caminho percorrido pelo impulso nervoso. Os arcos reflexos incluem pelo menos 2 neurônios, um sensorial e um motor, por exemplo, ligados a um músculo. Nesse exemplo aqui, a gente incluiu, o número 2, que é o neurônio de associação encontrada ali dentro da medula espinal. Então, quem foi de C acertou essa belíssima questão que cai frequentemente.